E se tudo isso já estivesse escrito há séculos? E se a morte de um papa não fosse apenas o encerramento de um ciclo religioso, mas o prenúncio de algo muito maior e talvez mais sombrio, prestes a começar? O que parecia distante, agora parece se desenrolar diante dos nossos olhos. Uma antiga profecia, desacreditada por muitos, redescoberta por poucos, pode finalmente estar se cumprindo, e segundo ela, o Papa Francisco seria o último antes do Apocalipse. Foi no dia 21 de abril, numa manhã silenciosa, que o Vaticano fez o anúncio que abalaria o mundo católico. Às 7h35, o Papa Francisco retornou à casa do Pai. A voz grave do cardeal Camerlengo ecoou pelos corredores seculares do Vaticano, enquanto a Praça de São Pedro mergulhava num silêncio quase sagrado. Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, faleceu aos 88 anos, apenas um mês após ter recebido alta do Hospital Gemelli, onde se tratava de uma pneumonia infecciosa. Na sua última aparição pública, durante a celebração da Páscoa, ele estava visivelmente abatido. No papamóvel, cercado por uma multidão de fiéis, mal conseguia levantar a mão em sinal de bênção. Falava pouco, mas seu olhar era como uma despedida silenciosa. Para muitos, foi apenas o fim natural de uma vida dedicada à fé. Para outros, foi o início de um novo capítulo, sombrio, profetizado, inevitável. A profecia que ronda esse momento remonta ao ano de 1139, quando o arcebispo irlandês Malaquias, ao visitar Roma, teria sido tomado por uma visão intensa e sobrenatural. Dizem que, ao tocar os portões da Cidade Santa, ele entrou em êxtase e recebeu uma sequência de lemas misteriosos, um para cada papa que viria dali em diante. Foram, ao todo, 112 frases curtas, escritas em latim, que descreviam simbolicamente o espírito ou a origem dos pontífices futuros. O primeiro lema teria sido para Celestino II, eleito em 1143, mas é o último que causa arrepios. Segundo o texto, durante a última perseguição da Igreja de Roma, surgirá Pedro, o romano, que conduzirá seu rebanho entre grandes tribulações. E então, a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz terrível julgará o povo. E acaba assim, sem datas, sem detalhes, apenas o aviso, fim. Essa lista ficou esquecida por séculos, até ser publicada em 1595 por um monge beneditino chamado Arnold de Wion, no livro Lignum Vitae. Desde então, paira sobre ela a dúvida, coincidência ou profecia. E agora, com a partida de Francisco, muitos começam a se perguntar: será que o tempo da profecia finalmente chegou? Estaremos prestes a viver o que foi escrito séculos atrás? Seja coincidência ou sinal, a sensação é de que o mundo acaba de cruzar um limiar, e o que vem a seguir talvez mude para sempre tudo o que conhecemos, e é nesse ponto que as dúvidas começam a se multiplicar. Por que uma profecia tão impactante teria ficado escondida por séculos? Por que só veio à tona justamente durante uma época de intensas disputas pelo trono papal? De acordo com pesquisadores, os primeiros lemas dessa lista profética são surpreendentemente precisos. Trazem nomes, símbolos e detalhes que se encaixam com exatidão nos papas até o século X. Mas depois disso, os lemas se tornam mais vagos, abstratos, quase como versos enigmáticos de um poema antigo. Um exemplo curioso: o lema Flor das Flores foi associado ao Papa Paulo VI, cujo brasão ostentava 3 flores de lis. Já da meia-lua foi ligado a João Paulo I, eleito durante a lua nova. Do trabalho do sol serviu para descrever João Paulo II, que nasceu e foi sepultado em dias de eclipse solar. Coincidências, forçação de barra ou interpretações moldadas pelos fatos? Tudo isso pode ser verdade, mas quando a lista chega a Francisco, o cenário muda de tom e a história ganha contornos ainda mais intrigantes. Francisco seria o 12º Papa, se aceitarmos a sequência como legítima e contínua. Bento XVI foi o número 111 e Francisco, eleito em 2013, se tornaria então o último, o enigmático Pedro Romano. Só que o nome dele não é Pedro e tampouco nasceu em Roma. Então, por que tantos acreditam que ele é o cumprimento da profecia? A resposta está nos símbolos. Francisco escolheu seu nome inspirado em São Francisco de Assis, cujo nome de batismo era Giovanni di Pietro di Bernardone, ou seja,
literalmente, filho de Pedro. Como bispo de Roma, ele também representa simbolicamente a cidade das 7 colinas, citada na profecia. E sua eleição, cercada de fatores inusitados, reforça ainda mais essa conexão profética. Foi o primeiro papa vindo da América Latina, o primeiro jesuíta e o primeiro não-europeu em mais de 12 séculos. A chegada de Francisco ao papado marcou uma ruptura. Foi um sinal claro de mudança, de transição. Ao mesmo tempo em que promoveu renovação, também provocou divisões profundas dentro da própria Igreja. Seu pontificado coincidiu com um período especialmente turbulento da história recente. Conflitos armados se intensificaram no Oriente Médio. O planeta foi abalado por pandemias, eventos climáticos extremos se tornaram frequentes e o Vaticano enfrentou escândalos internos de proporções globais. Além disso, cresceu de forma acelerada o avanço de ideologias hostis à fé e à espiritualidade. Ainda assim, Francisco manteve firme sua missão, procurou aproximar a Igreja dos esquecidos, dos que sofrem à margem da sociedade. Falou com coragem sobre o cuidado com a criação, acolhimento de refugiados, perdão e combate aos abusos cometidos por membros do clero. Mas, como era de se esperar, suas posturas dividiram opiniões e geraram resistência. Diante de tudo isso, é difícil não se perguntar: será mesmo que estamos vivendo os tempos descritos naquela antiga profecia? Ou seria tudo apenas fruto da nossa necessidade de encontrar sentido em meio ao caos? Seja como for, os sinais continuam aí, desafiando nossas certezas e mexendo com as fronteiras entre fé, história e mistério. As mudanças trazidas por Francisco não passaram despercebidas. Suas decisões e posicionamentos, muitas vezes vistos como progressistas demais, geraram desconforto entre os setores mais conservadores da Igreja. Para alguns teólogos, com uma visão mais apocalíptica, isso poderia muito bem ser o sinal da grande tribulação mencionada na antiga profecia de São Malaquias. Afinal, sua morte não foi apenas o encerramento de um ciclo, ela pode ter marcado o fim de uma era. Quando Bento XVI renunciou ao papado em 2013, quebrou-se uma tradição que havia perdurado por mais de 6 séculos, a de que o pontificado só se encerrava com a morte do Papa. E agora, com a partida de Francisco, temos pela primeira vez na era moderna 2 papas consecutivos que não chegaram ao fim de seus mandatos, da forma que se convencionou chamar de natural. Isso, para muitos estudiosos da profecia, representa o fechamento de um ciclo que começou com Pedro, o apóstolo, e que agora, de forma simbólica, se encerra com outro Pedro, o último pastor da Igreja. Mas antes de mergulharmos nas camadas mais profundas dessa narrativa, é importante entender o que a própria Igreja pensa sobre essa profecia. Oficialmente, ela não reconhece os escritos atribuídos a São Malaquias como autênticos. Eles são classificados como apócrifos, ou seja, sem valor teológico reconhecido. A maioria dos estudiosos católicos considera essa lista como uma possível fraude datada do século X, talvez criada com a intenção de influenciar as eleições papais daquela época turbulenta. Há um motivo forte por trás dessa desconfiança. Os lemas atribuídos aos papas que reinaram até 1590 são incrivelmente precisos e específicos. Já os que vieram depois tornam-se vagos, simbólicos demais e abertos a uma infinidade de interpretações. Além disso, não existem registros comprovados da existência da profecia antes do próprio século X, o que levanta ainda mais dúvidas sobre sua origem. Mesmo assim, ela resistiu ao tempo, sobreviveu por mais de 4 séculos e, com o passar dos anos, despertou fascínio, medo e muitas especulações. E agora, com a morte de Francisco, essa antiga profecia volta a ganhar destaque. O mundo, mais uma vez, se vê envolvido em reflexões sobre o fim dos tempos. Você já parou para pensar por que tantas pessoas, inclusive dentro da própria Igreja, sentem que estamos vivendo os últimos capítulos da história? Na próxima parte dessa jornada, vamos explorar os acontecimentos globais que alimentam esse sentimento apocalíptico. Guerras que se multiplicam, rumores de novos conflitos, avanços tecnológicos que colocam em xeque a própria humanidade, a inteligência artificial ganhando espaço, o controle social crescendo de maneira silenciosa, a fé sendo corroída e substituída por ideologias momentâneas,
o surgimento de falsos líderes espirituais e até os símbolos escondidos nos últimos papados. Tudo isso será analisado para que possamos entender se o que estamos vivendo é apenas mais uma fase turbulenta da história ou o início de algo que já havia sido anunciado há muito, muito tempo. Porque, ao que parece, o mundo não está apenas mudando. Ele pode estar, de fato, se despedindo de uma era inteira. Nos últimos tempos, uma sequência de eventos tem se encaixado com uma precisão inquietante nas descrições apocalípticas de antigas profecias e textos sagrados. Guerras, pandemias, o avanço da inteligência artificial, colapsos espirituais e catástrofes naturais. Tudo parece desenhar um cenário que antes era apenas imaginado nas páginas das Escrituras, e talvez, ao terminar essa leitura, você olhe para o mundo à sua volta com uma nova percepção, mais sensível aos sinais que se acumulam silenciosamente. O que estamos vivendo hoje vai além de boatos ou previsões vagas. São fatos, acontecimentos concretos que parecem dar vida àquilo que, por séculos, foi visto como simbólico. Um dos momentos mais marcantes aconteceu durante a Sexta-feira Santa, quando o Papa Francisco apareceu completamente só na imensa praça de São Pedro. A chuva caía. A praça estava mergulhada na escuridão, e aquela imagem correu o mundo como um presságio sutil e poderoso. Suas palavras naquela noite foram um clamor: Senhor, não nos abandones na tempestade. A pandemia não foi apenas uma crise de saúde. Ela atingiu profundamente todas as áreas da nossa existência: espiritual, econômica, política, social. Foi um abalo múltiplo, um colapso que revelou nossas fragilidades mais escondidas. Para quem enxerga os acontecimentos com os olhos da fé, esse foi apenas mais um dos sinais de que o tempo está acelerando rumo ao desconhecido. E as guerras? Do Oriente Médio às fronteiras da Ucrânia, da Coreia do Norte às águas do Mar Vermelho, o mundo vive em estado de alerta permanente. A tensão é constante. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus advertiu: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não será o fim. A questão é: quantas guerras ainda serão necessárias até que entendamos que a paz virou apenas um conceito frágil, cada vez mais distante da realidade? Durante seu papado, Francisco foi uma voz firme pedindo diálogo, reconciliação e paz. Mas, muitas vezes, sua voz foi abafada pelo som das explosões e pelo ruído do ódio que se espalha veloz pelas redes e pelas nações. E então chegamos a outro ponto crítico: o surgimento de uma nova forma de domínio. Invisível, silenciosa, mas extremamente poderosa. A inteligência artificial, que um dia surgiu como promessa de praticidade e avanço, hoje levanta questionamentos profundos. Quem determina o certo e o errado em um mundo onde decisões não são mais tomadas por humanos? Quem comanda os algoritmos que influenciam nossas emoções, desejos, escolhas e até eleições? O Vaticano, percebendo a gravidade do assunto, realizou diversos encontros nos últimos anos para discutir os limites éticos dessa tecnologia. O próprio Papa Francisco fez alertas sobre os perigos de um mundo governado por máquinas sem alma, onde a humanidade corre o risco de perder sua bússola moral. É nesse cenário, repleto de sinais e reviravoltas, que muitas pessoas começam a se perguntar: e se de fato estivermos vivendo o tempo das grandes revelações? O tempo em que a realidade se mistura com a profecia e nos convida a acordar antes que o silêncio se transforme em fim? Quando a tecnologia avança sem que haja uma bússola moral para guiá-la, ela deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a ser uma forma sutil e poderosa de dominação. E isso nos leva a refletir sobre outra transformação silenciosa, mas profunda: a erosão da fé. A Europa, que durante séculos foi o coração do cristianismo ocidental, hoje se vê cada vez mais afastada da religião. No Brasil, as estatísticas mostram que os jovens estão se distanciando das instituições religiosas. Nos Estados Unidos, cresce o número dos que se declaram sem fé ou pertencência espiritual. A antiga profecia falava de um último Papa, que guiaria seu rebanho em meio a grandes tribulações. E talvez uma das maiores de todas seja justamente essa: a fé que se apaga em silêncio, quase imperceptível, como uma vela que se consome até o fim. Francisco, ao longo de seu papado, tentou estreitar os laços da igreja com os excluídos, os esquecidos, os que vivem à margem. Procurou uma igreja mais próxima dos pobres,
das minorias, dos que não se sentiam representados. Mas seus gestos, para muitos, soaram como fraqueza. Diziam que ele estava cedendo ao mundo, suavizando doutrinas, tentando agradar a todos. Para alguns, isso já não era mais a igreja de Pedro. Mas será que ele não estava apenas tentando preservar o que ainda restava? E é justamente nesse ponto que surgem camadas mais profundas. Os símbolos, porque até mesmo nos rituais, nas imagens, nas escolhas aparentemente discretas, há quem enxergue mensagens ocultas. Segundo a tradição, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, onde hoje se ergue a imponente Basílica de São Pedro. Dizem que seu túmulo repousa sob o altar principal, bem no centro da cúpula. A profecia falava da destruição da cidade das 7 colinas, Roma, e do julgamento final. É como se tudo começasse com Pedro, o primeiro pastor da fé cristã. E agora, séculos depois, tudo se encerrasse com outro Pedro. Simbólico, é verdade, mas ainda assim representativo. Pedro, o romano. A história da igreja, vista por esse ângulo, parece uma espiral que retorna ao ponto de origem. O fim se conecta ao começo. O alfa encontra o ômega, o rebanho volta ao pastor, e o juízo torna-se inevitável. Há ainda outro elemento que provoca reflexão. Quando Bento XVI renunciou em 2013, algo mudou. Pela primeira vez em mais de 600 anos, um papa deixava o trono voluntariamente, sem morrer. E uma pergunta passou a ecoar. Se Bento ainda estava vivo, quem era o papa verdadeiro? Para muitos católicos, essa dúvida nunca foi plenamente resolvida. Embora Francisco tenha sido legitimamente eleito, grupos mais conservadores chegaram a considerá-lo um impostor, até mesmo o falso profeta, mencionado no livro do Apocalipse. Essa teoria, rejeitada pela Igreja, acabou alimentando uma divisão silenciosa entre correntes progressistas e conservadoras dentro do catolicismo. E mais um detalhe chama a atenção. Francisco, ainda em vida, manifestou o desejo de não ser sepultado na tradicional cripta dos papas no Vaticano. Ele pediu para descansar na Basílica de Santa Maria Maior. À primeira vista, pode parecer apenas uma preferência pessoal, mas essa escolha rompe uma tradição de séculos e, para os que enxergam sinais além da superfície, representa mais um marco simbólico de que algo muito maior, e talvez definitivo, está acontecendo diante dos nossos olhos. Mais uma vez, a história parece nos entregar um símbolo poderoso, o fim de uma era, uma ruptura com a tradição, um gesto que, mesmo após a morte, carrega significado. O Papa Francisco escolheu não repousar no centro do poder onde tudo começou, e essa decisão soa como uma mensagem silenciosa. É como se até seu corpo, fora da cripta dos antigos papas, marcasse o encerramento de uma longa caminhada de 2 milênios, como se dissesse, com o próprio silêncio, que o ciclo foi completado. Com sua partida, o Vaticano entra no período chamado sede vacante, em que o trono papal fica vazio. Um novo conclave será convocado. Cardeais do mundo todo se reunirão em segredo, e então todos os olhos se voltarão para a chaminé. A fumaça branca surgirá, os sinos tocarão, um novo nome será anunciado, mas e se não houver consenso? E se o que vier for incerteza, disputas internas, divisões profundas? A profecia de São Malaquias termina abruptamente. Não há menção a mais nenhum papa depois de Pedro, o romano. Nada além de julgamento, nenhuma promessa de redenção. Apenas um fim, seco, silencioso. Talvez esse seja mesmo o último ponto de uma linha que começou com Pedro, o apóstolo. Ou, quem sabe, seja o primeiro parágrafo de algo muito maior, o início do verdadeiro Apocalipse. Ainda há muito a ser explorado. Há conexões escondidas entre essa antiga profecia e outras revelações bíblicas e extra-bíblicas que poucos conhecem. O Apocalipse de João, as cartas de Paulo, os Evangelhos, e também textos esquecidos ao longo dos séculos, como o livro de Enoque, os manuscritos do Mar Morto e o enigmático terceiro segredo de Fátima. Quem é, afinal, a figura da besta? Quem são as duas testemunhas que surgirão no fim dos tempos? E como tudo isso se conecta com a figura do último Papa da história? Às vezes, o fim não vem com estrondos, trovões ou clarões no céu. Às vezes ele começa com um silêncio estranho, como aquele mencionado no Apocalipse, um silêncio onde até os anjos parecem conter a respiração. E talvez, agora mesmo,
você esteja se perguntando: será que tudo isso é apenas coincidência? Ou estamos realmente vivendo os últimos capítulos da história humana? Os sinais estão aí, discretos, mas cada vez mais evidentes. E a cada página virada, a sensação de que estamos nos aproximando de um desfecho ou de um novo começo fica mais difícil de ignorar. Este talvez seja um dos relatos mais impactantes que você já teve contato. Trata-se de um mergulho profundo no livro do Apocalipse, o último escrito do Novo Testamento, atribuído ao apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos. Esse texto não é apenas uma narrativa sobre o fim dos tempos. Ele é repleto de imagens simbólicas, visões intensas, selos que se abrem, trombetas que anunciam, cavaleiros que surgem, bestas que se erguem e um número que atravessa os séculos, 666. Para muitos estudiosos e intérpretes espirituais, o Apocalipse não descreve o fim literal do mundo, mas sim o colapso de uma era, o desmoronamento de estruturas corruptas e o julgamento de sistemas que se afastaram da verdade. Mas a grande pergunta permanece: quem seria, afinal, essa temida besta mencionada no texto? Ao longo da história, inúmeros nomes foram associados a essa figura. Alguns diziam que era Nero, o imperador romano que perseguiu os cristãos. Outros apontaram para líderes como Napoleão, Hitler, ou até mesmo corporações globais e potências tecnológicas. Mais recentemente, há quem acredite que o inimigo possa estar ainda mais perto, dentro da própria estrutura religiosa. No capítulo 12, o Apocalipse apresenta uma mulher vestida de sol, coroada com 12 estrelas, que dá à luz um filho e é perseguida por um grande dragão. Muitos veem nessa imagem a representação da igreja, lutando para dar à luz uma nova era espiritual em meio à perseguição. Em seguida surgem os chamados dois testemunhos, vestindo panos de saco, que profetizam por 1260 dias até serem mortos pela besta. Depois, ressuscitam diante do mundo. Alguns teólogos interpretam essas figuras como símbolos de duas verdades fundamentais que a humanidade insiste em rejeitar: a fé pura e a verdadeira justiça. Mas, e se eles também representarem duas pessoas reais, já vivas, já entre nós? E é aí que entra uma teoria inquietante, a do antipapa. Nos últimos tempos, cresceram dentro de certos círculos católicos suspeitas de que possa haver, dentro da própria igreja, um líder amplamente reconhecido que, na verdade, contradiz os fundamentos do Evangelho. Não um impostor declarado, mas alguém que representa algo muito diferente da verdade original. Há quem aponte para Francisco, outros para Bento, e há também os que veem toda a estrutura da Cúria Romana como comprometida. O fato é que a Igreja nunca esteve tão internamente dividida desde os dias da Reforma, e isso por si só já soa como uma enorme tribulação. A profecia de São Malaquias termina exatamente assim, com um pastor que guia o rebanho em meio ao caos. E convenhamos, não há maior sinal de caos do que o próprio corpo da fé estar em conflito consigo mesmo. Talvez o inimigo não venha de fora, talvez sempre tenha estado dentro. E então chegamos a outro ponto que intriga fiéis e estudiosos: o enigmático terceiro segredo de Fátima. Em 1917, 3 crianças portuguesas, Lúcia, Jacinta e Francisco, afirmaram ter presenciado aparições da Virgem Maria, durante as quais 3 mensagens teriam sido reveladas. As 2 primeiras foram tornadas públicas. Uma falava da realidade do inferno, a outra da iminente Segunda Guerra Mundial. Mas o terceiro segredo, esse permaneceu oculto por décadas. E assim, peça por peça, a grande figura começa a tomar forma. Entre revelações esquecidas, símbolos antigos e sinais modernos, a sensação é de que algo se aproxima, algo que já foi anunciado, mas que ainda estamos tentando entender. Durante décadas, o chamado terceiro segredo de Fátima permaneceu envolto em mistério. Foi só no ano 2000 que o Vaticano decidiu torná-lo público. A revelação descrevia uma cena perturbadora. Um bispo vestido de branco caminhava por uma cidade em ruínas até ser morto por soldados. A interpretação oficial foi de que essa visão representava o atentado sofrido por João Paulo II em 1981. Mas nem todos aceitaram essa explicação. Nem mesmo a própria irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, que chegou a afirmar que o conteúdo divulgado estava incompleto. Para aqueles que buscam conexões entre essa visão
e a profecia de São Malaquias, o bispo vestido de branco não seria João Paulo II, mas sim o último verdadeiro pastor, alguém que teria sido eliminado, não por forças externas, mas espiritualmente ou moralmente, desde dentro da própria instituição que deveria defendê-lo. Curiosamente, Francisco foi visto inúmeras vezes usando trajes totalmente brancos, sem a tradicional faixa papal, como se encarnasse simbolicamente esse personagem descrito na profecia. E agora, com sua morte, a dúvida ressurge. Entre os textos antigos mais enigmáticos, o livro de Enoque merece um lugar especial. Considerado apócrifo, ele narra um conflito cósmico entre anjos rebeldes, chamados vigilantes, e os anjos fiéis a Deus. Segundo Enoque, chegaria o tempo em que os poderes da Terra se corromperiam com forças celestiais e a humanidade seria enganada por entidades que se apresentariam como divinas. Diante do avanço desenfreado da inteligência artificial, da criação de igrejas digitais, do culto a figuras públicas e de alianças entre líderes religiosos, governos e corporações poderosas, a pergunta se impõe: será que estamos vendo aos poucos o cumprimento das visões de Enoque? Os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1940 e 1956, trouxeram fragmentos inéditos que falam de batalhas entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Neles volta a aparecer a ideia de que o grande templo, símbolo da fé, seria profanado por dentro. Um alerta de que a corrupção não viria de fora, mas se instalaria no coração do sagrado. E então vem o julgamento da cidade das 7 colinas. O Apocalipse fala da queda da Babilônia, uma cidade que se vendeu aos reis da terra, que se vestia de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas. Muitos interpretam isso como uma metáfora do sistema global corrompido. Mas e se não for apenas simbólico? Roma, conhecida como a cidade das 7 colinas, também carrega esse título, e para alguns, ela não representa apenas a sede da fé católica, mas também um centro de poder que, em algum momento, pode ter se desviado do seu propósito original. A profecia fala de julgamento. E se esse julgamento já estiver em andamento, não como uma catástrofe vinda do céu, mas como o lento desmoronar de tudo o que parecia sólido, talvez não seja o fim do mundo como imaginamos. Talvez seja o fim da ilusão e o despertar para uma nova realidade, dolorosa, mas inevitável. Em algumas passagens do Novo Testamento, há uma imagem forte: a queda de Babilônia. A profecia de São Malaquias termina com a destruição dessa cidade e com a aparição de um juiz terrível. Seria apenas uma metáfora ou um aviso real. O tempo não terminou, mas tudo indica que ele está se esgotando. Antes de concluir essa jornada, é importante lembrar: não estamos falando sobre marcar datas ou prever acontecimentos específicos. O objetivo nunca foi cravar um fim exato, mas despertar o olhar para os sinais. Como Jesus disse: quando virdes estas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Se a profecia estiver certa, então Francisco foi o último pastor de uma era. E o próximo, se é que virá, já não estará na lista. Ele será algo novo ou algo enganoso? Talvez seja esse o verdadeiro papel das profecias. Não entregar respostas prontas, mas nos fazer questionar, despertar, acordar enquanto ainda há tempo. Francisco partiu em abril de 2025, aos 88 anos. Deixou um último pedido: um enterro simples, fora dos muros do Vaticano. Nada de homenagens grandiosas, nada de estátuas, apenas silêncio. E agora, o mundo aguarda. O novo Papa? Um novo tempo? Juízo? Ou quem sabe, uma chance de recomeço? A resposta talvez não venha dos céus com raios e trovões. Talvez esteja dentro de nós, na forma como escolhemos seguir, no que decidimos crer, ou em quem decidimos confiar. Porque no fim das contas há perguntas que nem o tempo responde, e há silêncios que dizem mais do que 1000 palavras.